Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. A gente pediu aí uma tolerância, né, para os demais conseguirem entrar aqui na live. A gente ainda tinha algumas pessoas entrando, mas eu acho que agora a gente já pode dar início aqui aos nossos trabalhos de hoje. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos vocês pela presença e participação aqui, né? De antemão, representando a Secretaria da Cultura, eu quero deixar aqui o nosso pedido de desculpas por ontem, né? Ontem a gente daria início ao nosso seminário e nós tivemos um problema, né? Caiu a rede de internet da prefeitura e a gente não conseguiu fazer o seminário, né? Então, desde já eu deixo aqui, representando a Secretaria de Cultura, o nosso pedido de desculpas, mas hoje a gente está aqui com força total para a gente dar abertura aí com o pé direito aos nossos seminários, que vai tratar dessa lei tão importante para nós quanto cultura, que é a Lei Paulo Gustavo. Então, é importante a gente reforçar aqui que a Lei Paulo Gustavo, ela nasce de um clamor muito grande, né, da classe artística, e foi uma vitória para a gente conseguir, né, ter essa lei aprovada, esse aporte desse recurso que vai ser tão importante para toda a classe. É importante a gente ressaltar também que essa lei, ela parte de um processo muito participativo, né, e diálogo com a sociedade civil, com os movimentos. Então, assim, é uma lei que ela não vai ser determinada a forma que vai ser utilizada pela Secretaria de Cultura, né? Então, assim, para todo mundo que está acompanhando um pouquinho essas discussões, está percebendo o quanto a mobilização do poder público, da sociedade civil, da participação coletiva é muito, muito importante para a gente conseguir executar essa lei e atingir o objetivo maior e principal da lei, que é fazer com que esse recurso chegue a quem realmente precisa, merece, e os fazedores de arte e cultura, né? Então, nós tivemos uma primeira experiência aí da Lei Aldir Blanc, né? A gente tem a maior alegria de dizer que a gente conseguiu executar 100% do recurso, né, que veio da Lei Aldir Blanc, e o nosso objetivo é executar 100% da Lei Paulo Gustavo, né? É um recurso grande, o nosso município, ele vai receber um valor expressivamente alto, né? Então, o nosso intuito é que a gente consiga executar e, para além disso, que a gente consiga executar da maneira com que a classe artística, né, a sociedade civil, os trabalhadores precisam e necessitam que ela seja executada, né, que ela chegue a todos aqueles que realmente precisam, né? Então, eu acho que é bom a gente ter esse entendimento, eu acho que agora é um processo que a gente precisa pensar nesse processo coletivo e participativo, que é a nossa união, né, de esforços, tanto da Secretaria de Cultura quanto da sociedade civil, a gente vai conseguir atender ao máximo de pessoas possíveis, tá? Então, a Secretaria de Cultura conta com vocês, espero que aqui a gente possa fazer um espaço de diálogo muito bacana, que a gente pense de uma forma muito construtiva, para que a gente consiga avançar, tá bom? Eu deixo aqui o nosso abraço do nosso secretário, né, Paulinho Samba de Rua, que está numa outra agenda, mas já já ele está chegando aqui, né? E a gente conta com a colaboração de vocês para que a gente tenha uma reunião muito produtiva e que a gente consiga avançar, tá bom? Agora eu gostaria de passar a palavra, não apresentei os meus companheiros aqui, estou super bem acompanhada pelo nosso Antônio Rodrigues, né, e o Douglas René, que fazem parte dessa equipe técnica da Secretaria de Cultura, mais algumas outras pessoas que estão aí online, que estão correndo nos bastidores. Então, deixo aqui já reforçado para vocês o quanto a Secretaria de Cultura está empenhada nessa missão da Lei Paulo Gustavo, tá?
Daqui a pouquinho eu vou passar aqui para os meus amigos aqui falarem também, mas eu gostaria de abrir um espaço aqui para a nossa representante do artesanato, né? Hoje nós iniciamos aqui os trabalhos com o segmento do artesanato, né? E eu gostaria de abrir a fala aqui para a nossa representante do artesanato, a dona Valquíria, para fazer o uso da palavra, tá? Só vou combinar uma coisinha com vocês. Vou pedir a colaboração, né? Que a gente mantenha os microfones desligados, tá? Durante as falas, eu acho que é importante para que a gente não tenha ruídos externos, né? E aí todo mundo aqui vai ter o direito à fala, tá bom? A ideia é que vocês colaborem e participem das ideias, com os apontamentos, é importantíssimo isso, tá? O que a gente vai pedir? Aí embaixo, a gente tem uma mãozinha. Então, quem quiser pedir a fala, levanta a mãozinha, aí a gente passa a fala para vocês, vocês ativam o microfone e aí todos vão ter o direito a contribuir aqui com a gente, ok? Então, gostaria de passar a palavra aqui para a dona Val. Boa noite, meninas e meninos. Em primeiro lugar, eu só queria agradecer a presença de todas, de todos que estão respondendo a esse chamado e pedir para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Não vamos sair daqui com dúvida, porque depois é mais difícil de tirá-las. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. O Samuel também entrou, a Cris, Toninho, todo mundo está aqui para ajudar, tá? Mas agradeço mesmo a participação de vocês. Obrigada, Cris. Perfeito, dona Val. Falou muito bem. Ninguém vai sair com dúvida aqui hoje. Gostaria de aproveitar aqui para reforçar o quanto a parceria com o Conselho Municipal de Cultura, né, junto com os coletivos, com a sociedade civil. Então, eu gostaria de abrir aqui um espaço ao nosso vice-presidente do Conselho, né, Municipal de Cultura, o Samuel, que eu vi que ele entrou aí, e eu gostaria que ele fizesse uma fala aqui para a gente já dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, assim, não tem muito o que falar, não. A gente tem que começar a pontuar as questões, na verdade, assim, as dúvidas, né? Como a Val colocou, em relação a como é que vai ser a aplicação da Paulo Gustavo, para a gente chegar no dia 31, na Assembleia Geral, com todos os segmentos, já com coisas apontadas, né? A gente tem alguns passos aí dentro dessa construção, né? Um passo é administrativo, que é da Secretaria da Cultura, que é o cadastro no Transfere Gov, né? O segundo passo é a gente levantar, e é isso que a gente está fazendo aqui, a gente começar a levantar critérios para o que virá a ser um edital para acessar esses recursos, né? Para poder fazer os chamamentos. Há uma inovação nessa nova lei, talvez o Toninho até possa explicar um pouco melhor a respeito disso, é que a lei ela permite a constituição de uma equipe de busca ativa, uma equipe, enfim, depois o Toninho explica melhor isso, de busca ativa pelo município de ações, artistas, artesãos, etc. e tal, que não chegam até a gente, não chegam nem ao conselho, não chegam nem à secretaria, né? Então, assim, tem uma parte desse recurso destinado para cavucar dentro do município para encontrar essas pessoas. Mas, fundamentalmente, nesses seminários, a gente precisa começar a levantar que critérios, o que a gente quer dentro deste edital
que vai viabilizar a Paulo Gustavo, né? Então, basicamente, assim, a gente tem que começar a fazer isso, começar a levantar critérios. E eu acho que é interessante que a gente repense, ou a gente lembre da experiência que a gente teve com a Aldir Blanc 1, e agora, recentemente, vou colocar duas questões que eu acho que são bem pertinentes. Com a Aldir Blanc 1, a gente precisa rememorar o que foi problema, né? O que foi dificuldade, o que foi coisas que a gente gostaria de ver e coisas que a gente não gostaria de ver replicados na Paulo Gustavo, né? Questões, por exemplo, que a gente teve um problema muito sério, questões, por exemplo, do informe de rendimentos ou da retenção para pessoas físicas, da retenção de tributos pela administração, né? Porque o pessoal da Aldir Blanc recebeu e logo em seguida, ali na frente, também recebeu uma carta da Receita Federal informando que estava devendo, né? Então, assim, a gente precisa pegar essas experiências e atualizá-las e limpar para que esses problemas não aconteçam de novo. E, recentemente, no edital de fomento, que foi o edital do Conselho para o fundo, né, a gente também levantar que dificuldades que a gente teve, tanto na elaboração quanto na utilização da plataforma. Porque, assim, daqui para frente, eu não vejo outra possibilidade de você ficar juntando papel, né, de ficar, assim, a gente avançou com problemas na plataforma do edital, mas, assim, a gente resolvendo esses problemas, a gente vai conseguir, tanto para Paulo Gustavo, quanto para demais editais que venham aí pela frente, a gente vai conseguir otimizar muito o trabalho. De início é isso, segue o bonde aí. Grande Samuel, perfeitas falas, viu? Dona Val, a senhora levantou a mão? Por Sim. favor. Eu só queria agradecer o empenho de vocês que estão aqui nos ajudando, a Secretaria da Cultura, Paulinho, Cris, Toninho, que está à frente com a gente. Eu queria agradecer, em nome das meninas e dos meninos do artesanato e da gastronomia, o empenho que vocês estão dedicando para a gente. Nós que agradecemos, Dona Val. Para a gente é a nossa missão, é a nossa função, e a gente faz isso com muito carinho, muito amor, né? E principalmente porque a gente tem vocês com a gente. Então, de novo, ressaltando, para a gente conseguir executar essa lei 100% e fazer com que ela cumpra a função dela, que é chegar a todos os trabalhadores, se a gente não trabalhar com união, a gente não vai conseguir, né? Então, essa união nossa é muito importante. E para isso, com certeza, não faltarão esforços aqui da secretaria, tá? Bom, para a gente dar continuidade aos trabalhos, eu vou passar aqui a palavra ao nosso querido parceiro aqui, Toninho, para a gente dar continuidade. Boa noite a todas e todos. Eu não vou me alongar muito, porque, como disse a Cris do Samuel, o importante de hoje é ouvi-los, né? O papel da secretaria ele é mais técnico, e o importante é que a gente ouvir o que vocês pensam a respeito desses recursos que virão para Osasco, principalmente para o segmento de vocês, o artesanato. É bom lembrar uma coisa, que quando a gente fala em cultura, a gente já pensa logo em belas artes, né? A gente pensa em teatro, música, dança, cinema, mas a Paulo Gustavo ela vem com outro sentido, ela vem numa abrangência maior do pensamento cultural, né? Não se atém somente às artes, e sim ao pensamento, ao comportamento, às vivências, né? Então, a lei busca atender o máximo possível de fazedores de cultura. E vamos entender os fazedores, não somente aqueles que produzem a arte em si, ok? Então,
Um exemplo, nós temos como obrigação, dentro do processo, de buscar pessoas que estão lá na periferia, que nunca participaram de processo nenhum da cultura da cidade. Nós temos que ir atrás dessas pessoas e levar ao conhecimento deles que tem um recurso cultural que é direito deles, né? Que vem para que eles possam recuperar as perdas que aconteceram em suas vidas a partir da epidemia durante 2 anos e meio que nós ficamos alheios ao processo produtivo da cultura. Quero dizer que também hoje é necessário em nossas discussões apontarmos para a construção de um plano de ação, né? Como se dará a ação no processo todo? Como se dará a construção dos editais, a elaboração dos editais, né? Vamos fazer edital por segmento, digamos, por ações de cada segmento, vamos fazer por área. Tudo isso a gente tem que pensar para a gente poder incluir no plano de ação que deve ser encaminhado ao Ministério da Cultura. Quero lembrar também que para a criação desses editais, desses chamamentos públicos, o Ministério da Cultura enviará para a gente um material de orientação. Isso deve chegar essa semana ainda. O que seria esse material de orientação? Minutas de editais para todas as modalidades de fomento, minutas de instrumentos de contratualização, questão da recolhimento de impostos, né? Minutas de recibos quando se tratar de premiação, minutas de relatórios de prestação de informações, de pareceres técnicos e de análise desses relatórios. Então, nós não vamos partir do zero também, né? Além da experiência que alguns de nós já temos a partir da Audi Blanc, também tem esse material de orientação que vai nos ajudar bastante. Mas isso não impede da gente já iniciar essa discussão do que queremos enquanto segmento, enquanto segmentos artísticos, dentro do processo da Lei Paulo Gustavo. Eu vou passar a fala aqui para o Douglas, e no seguinte a gente abre para ouvi-los. Boa noite. Nessa segunda-feira teve aqui em São Paulo, a Secretaria esteve presente acompanhando também a oficina técnica realizada pelo MINC no Teatro Sérgio Cardoso, e as falas que as representantes do MINC trouxeram foram muito contundentes no sentido de a Lei Paulo Gustavo tem o objetivo de repassar para os fazedores culturais recursos para que eles possam fazer cultura, né? E aí, nesse entendimento, o Toninho até começou falou a respeito disso um pouco, a gente expandir o nosso entendimento, nossa leitura sempre do fazer cultural, que ele está nas artes, mas ele está também na cultura negra, na cultura indígena, na cultura armênia, que a gente tem na cidade e acaba, às vezes, não trazendo isso, talvez, como patrimônio material, patrimônio histórico, que a gente também precisa lembrar desses detalhes. Mas, assim, dentro desse contexto, dessa lembrança que as representantes do MINC trouxeram para a gente, aqui dentro do artesanato, dentro das outras modalidades, a gente quer estar presentes aqui para ajudar a construir esse processo, né? É nosso papel como secretaria instrumentalizar e viabilizar essas ações do repasse das verbas até os fazedores e tentar talvez construir, estruturar um passo a passo, um cronograma das ações conforme a gente for tendo os prazos para cumprir com o Ministério da Cultura. Agora a gente precisa, como o Tony comentou, fazer o plano de cultura, que é definir quantos editais nós vamos fazer, quais iniciativas nós vamos participar. Não precisamos definir como é que está escrito e detalhado cada um desses editais, mas é pensar, vamos destinar da verba do artigo 8º uma parcela para tal área, parcela para tal área, parcela para tal área,
definido isso, a gente tem uma ideia mais ou menos de qual é o tipo, a modalidade do edital, para a gente poder fazer essa inscrição e poder, então, dar andamento no recebimento dos recursos. E no segundo momento, a gente sentar para escrever e detalhar realmente cada um desses editais, sempre com o apoio, com a participação de vocês, para que seja uma construção feita a diversas mãos. Gostaríamos, então, de abrir a palavra para vocês. Pode ser um de cada vez. Bonete, não quer se manifestar? Tudo bom, querido? Boa noite. Boa noite. Eu tenho um segmento em macramê. Não sei se está dentro dos padrões que vocês estão oferecendo. Gostaria de saber se está ou não. Me ouviram? Sim, ouvimos. O macramê também está dentro do entendimento do artístico cultural, né? Ele também pode fazer parte, ser abarcado dentro do recorte do artesanato. Legal. Eu trabalho com macramê para iniciantes. Pode repetir, por favor, Ivonete? Eu estou trabalhando atualmente com macramê para iniciantes, né? Eu dou aulas particulares e dou oficinas, né, para as pessoas. E espero poder participar e ajudar em alguma coisa. Ser útil, né, à cultura. Aí a gente tem que fazer só o entendimento do como a sua participação, o que você está comentando com a gente, que você tem feito, poderia se adequar dentro de um edital para apresentarmos como plano de trabalho. O que você está comentando é que você está dando aula de macramê. Oficinas, né? Existem várias pessoas que querem aprender, que conhecem pouco ainda sobre o macramê. Então, elas me procuram e a gente se reúne e eu passo o meu conhecimento para elas. Não sei se isso enquadra dentro da proposta que vocês estão oferecendo. Aí nós teremos que verificar se no artigo 8º também está constando a disponibilização da destinação do recurso para formação, né? Para disseminação de técnicas de artesanato para a população que ainda não tem essa vivência de realização. A gente confirmando, já te dou um retorno, se é possível fazer essa inclusão também. Tá, porque várias pessoas que procuram o aprendizado no macramê utilizam para obterem alguns recursos, né, financeiros em suas casas, em suas vidas. Elas aprendem um pouco e começam a trabalhar e a ter uma renda, por menor que seja, né? Então, de repente, eu acho que seria bastante útil. Sim, um dos objetivos da Lei Paulo Gustavo é o recorte da economia, o recorte de levar aos fazedores de cultura a possibilidade de fazer disso uma renda para o trabalho. Certo. Ok. Gratidão. A secretaria caiu ou não? A Aparecida levantou a mão, a tela da secretaria fechou.
Pode falar, Aparecida. Não quer esperar, ver se eles voltam? Pode ser, então, aguardemos. Eles saíram, Melhor, né? eles saíram da reunião. Aguardemos. É que eu não sei se essa plataforma aqui tem tempo ou não. Normalmente é 1 hora, né, de reunião. É 1 hora para quem não tem conta. Se tiver conta, não existe tempo. Vamos ficar enquanto eles não voltam, gente? Desculpa, Val, não ouvi direito. Fala novamente, por favor. Vamos caminhar com as dúvidas. O Samuel está aqui para ajudar a tirar também. Só as Certo. dúvidas para a gente tentar caminhar enquanto eles não voltam. No caso, seria só artesanato. Então, por exemplo, minha mãe tem os tapetes de Artesanato barbante. e gastronomia. Ah, era isso que os eu ia dois. perguntar. A gastronomia também entra. Tá bom. Sempre que se fala artesanato, inclui-se a gastronomia junto. Ah, tá. Beleza. Obrigada, Val. Nada, amor. Posso falar então, Val? Aparecida, vai lá, Aparecida. Então, é o seguinte, na Lei Aldir Blanc, a primeira, nós usamos o dinheiro para comprar material, né, para produzir nossos trabalhos. E na segunda, nós pagamos, né, com o nosso produto, né? E existe essa possibilidade também nessa, de usar o dinheiro para comprar o material, para a gente fazer os produtos? Ó, vamos lá. Quando a gente fala de insumo, por exemplo, você vai comprar linha, você vai comprar tinta, você vai comprar pincel, enfim. Quando você fala de insumo, o recurso, ele é possível você gastar com insumo, tá? Você não pode gastar o dinheiro com patrimônio. Por exemplo, eu vou comprar uma máquina de bordar, por exemplo, né? A gente pode até, no edital, licenciar para determinada ação, você comprar um microfone, uma máquina, etc. e tal, só que ao término do trabalho, esse trabalho tem um tempo, né? A Ivonete, por exemplo, estava falando de oficina. A oficina tem um tempo para acontecer, certo? Uma exposição, uma feira, etc. e tal, tem um tempo para acontecer. Passado esse tempo, este bem patrimônio, ele obrigatoriamente tem que ser entregue ou para a Secretaria da Cultura ou para algum outro órgão público que se utilize desse equipamento, dessa máquina, desse patrimônio. Eu não sei se foi claro. Quando se fala de insumo, é possível discorrer no edital a possibilidade de aquisição de insumo para tal atividade, para tal produção. Né? Patrimônio não é possível. Tá, entendi. Obrigada, Samuel. Deusdália, abre o microfone, querida. Então, nós vamos receber, vamos estar dando oficina, e se a gente adquirir um bem, a gente não pode ficar com esse bem. Então, na verdade, a gente vai trabalhar, né? Vai fazer oficina, nós não vamos receber nada e também não vamos ficar com nada, é isso?
Explica melhor para mim. Porque se nós vamos dar oficina, igual, por exemplo, eu trabalho com MDF. As meninas aí trabalham, por exemplo, com moda casa. De repente vai precisar de uma máquina simples e comprar. Aí elas vão fazer, vai dar oficina, vão dar o trabalho e depois devolvem e não pode ficar com nada. Explica isso melhor, porque eu acho que eu não entendi. Quando você fala de uma oficina, a oficina ela é remunerada, certo? Ela é remunerada, você vai colocar lá o valor da sua hora de trabalho, Sim. o valor do material que você vai utilizar, etc. e tal. Você vai colocar, vou usar tantas placas de MDF, cada placa custa tantas placas custam tanto, etc, etc, etc e tal. Tá? Esse trabalho, ele é remunerado. Tá? Agora, quando se fala de patrimônio, por que eu estou falando isso? Em cima da pergunta anterior, né? Porque a lei ela não permite que alguém que não seja órgão público compre um patrimônio com dinheiro público. Entendi. Entendeu? Então, se você... Ela autoriza, por exemplo, vamos falar uma máquina, uma serra tico-tico, motorizada, por exemplo, certo? Você vai fazer uma pesquisa, você vai apresentar na sua proposta, você vai apresentar 3 orçamentos dizendo que o aluguel é mais caro do que a compra. Para eu alugar esta máquina custa R$100. Para eu comprar essa máquina custa R$89. Certo? Certo. E aí você vai poder comprar essa máquina, só que ao final desse trabalho, que é datado, uma data para acontecer, você tem que entregar essa máquina, essa serra tico-tico, para a Secretaria da Cultura. Tá. Certo? Que é o órgão vinculado. Mas o trabalho da oficina... o trabalho é remunerado. Tá, entendi. Isso será remunerado. Tá, entendi. Rosângela? Não dá para dizer... Oi, gente, boa noite. É assim, eu poderia entrar, como a Dinha falou, igual a Lei Aldir Blanc, para comprar os meus produtos e depois entrar com outro projeto para poder dar aulas. Posso entrar com dois projetos, por exemplo? Eu vou pedir para você repetir a pergunta. Tá, assim, eu poderia entrar com um projeto para eu poder comprar materiais, receber dinheiro e comprar os materiais para trabalhar, que nem eu faço bonecas de pano. Eu preciso de tecidos, linhas, rendas, tudo para boneca de pano. E entrar com um outro projeto para eu poder dar aulas. É possível? Ou eu só posso entrar com um projeto? Em tese, Rosângela, você poderia entrar, por exemplo, você pega o exemplo do edital de fomento, foram 900 mil, certo? Foram 900 mil. Você podia entrar com 3 propostas, certo? Você poderia entrar com 3 propostas, com até 3 propostas. Em tese, estou falando em tese por quê? Já explico por quê. Em tese, você pode apresentar mais de uma proposta. Por que eu estou falando em tese? Para o artigo 8º, que é o que a gente está discutindo aqui, a gente tem R$1.400.000. Certo? A gente tem R$1.400.000, R$1.479.000. Certo? Só que nós temos 8 segmentos, em tese, a gente tem 8 segmentos para atender. Assim,
vocês pegaram, por exemplo, lá o calendário Estivemos desse fora seminário. do ar aí, galera. Peço desculpa aí pelo apagão aí. Toninho, a Samuel, você gente tem deu continuidade aí na continuidade, fala? viu? A gente tá respondendo algumas coisas aqui, Toninho. Bom, voltando. Vocês viram o calendário de seminários. São 4 dias com 2 seminários por dia, certo? Ou seja, são 8 segmentos. Então, minimamente, a gente vai ter que aportar recurso nas artes cênicas, nas artes plásticas, na dança, na capoeira, na música, etc., etc., e no artesanato. Então, assim, o que eu estou dizendo, completando a resposta, Rosângela, o que a gente não sabe ainda é quantas propostas a gente vai poder ter em cada um dos segmentos e quanto de dinheiro vai ter para cada segmento. Para poder dizer, olha, as pessoas podem apresentar 2 propostas, podem apresentar 3 propostas, etc. e tal. Eu fui claro, Rosângela? Sim, foi sim, obrigada. Irene. Valquíria, teu microfone está desligado. Deusânia, desliga o seu microfone, querida. Irene, pode falar. Boa noite a todos. Eu gostaria de voltar à pergunta anterior, antes da Rosângela, sobre maquinários. Eu não posso adquirir, porque se eu adquirir, eu tenho que devolver. Seria isso, né? Praticamente, que eu entendi. Mas se eu posso fazer uma manutenção no maquinário que eu já tenho, por exemplo, eu tenho uma máquina parada. Eu posso fazer manutenção e entrar com o valor X da manutenção? A pergunta... Dependendo da Toninho, situação, a aquisição de bens pode ficar com o proponente. Pode ficar com o fazedor de arte e cultura. Tá? Só preciso verificar que tipo de aquisição pode ser. Mas eu me lembro que tem um artigo lá que permite que o bem fique com o artista. Lembrando, galera, aqui no artigo 8º, né, que tem 1.472.000, quando o Samuel diz, ainda nós não temos essa divisão por segmentos, né, que é uma coisa que vai ser discutido por nós. Uma outra coisa que é importante, que a gente tem que sair daqui hoje, uma indicação de um representante do segmento, para que a gente possa dar continuidade nas discussões para a Assembleia Geral do dia 31, onde a gente vai fazer a apresentação das ideias, das propostas, para colocar em votação na Assembleia, tá? Deixa eu complementar a sua resposta, Toninho, porque assim, salvo alguma alteração da nova lei, o que se permite em se apresentando orçamentos de locação de um patrimônio, em que esta locação é mais cara do que a aquisição do patrimônio, então se permite a aquisição do patrimônio, só que ao final da atividade, esse patrimônio precisa ser entregue à Secretaria da Cultura ou a quem ela indicar. A quem ela indicar, órgão público ou, enfim, alguma entidade sem fins lucrativos, etc., etc., etc. e tal. Tá? Quanto à manutenção, Irene, que você estava colocando,
eu entendo que a lei permite que você faça manutenção, desde que o objeto do seu projeto não seja manutenção. Eu vou fazer manutenção no equipamento para ministrar uma oficina. Ok, o teu objeto é oficina, não é manutenção. Se você tiver uma coisa exclusiva, meu projeto é manutenção, aí eu duvido que a lei permita exclusivamente a despesa com manutenção. Agora, se for para utilização, que é como o raciocínio com insumo. Eu preciso de linha, eu preciso de pano, eu preciso de tinta, eu preciso de etc, etc e tal. Isso é insumo. Insumo, ele não é patrimônio, não sendo patrimônio, pode ser adquirido para a atividade. Deusdália. Sinceramente, posso Desculpe, continuar? Pode, desculpe, Irene. Porque dentro da mesma pergunta, sinceramente, para mim ficou mais complicado ainda, porque o Toninho, né? O Toninho veio e falou que sim, podemos comprar um maquinário para o uso dentro do artesanato, por exemplo, uma máquina de costura ou algo semelhante, e não teremos que devolver ao final. Agora, você me diz que nós teríamos, né? Desculpa a conjugação, teríamos que devolver esse patrimônio, eu fiquei mais em dúvida ainda, porque existiu duas respostas bem contraditórias aí, no meu ponto de vista. Mas lembre-se do início da minha fala. O início da minha fala foi, salvo se houve mudança na lei. A minha fala foi, salvo se houve mudança na lei. Se houve mudança na lei permitindo, então é permitido. Até onde eu entendo e até onde eu conheço a lei, até este momento, a minha compreensão, não é permitido a aquisição de patrimônio. Agora, eu disse, salvo se a lei foi alterada. Eu acho que é o que o pessoal está caçando lá no papel, lá na mesa. Obrigada, Samuel. Entendeu? Obrigada, Carlinhos. Até em questão do que a Irene está levantando, como houve esse entendimento, talvez, de duas maneiras sobre o mesmo teor, é que eu me recordo claramente que foi uma fala da própria representante do Ministério da Cultura, justamente nesse entendimento de que, quando se estabelece uma prioridade por economicidade para a realização de um projeto, e aí ela usou como exemplo a aquisição de uma câmera fotográfica para fazer um filme, ou de uma câmera filmadora. Isso acaba sendo mais barato do que alugar. Foi o exemplo que ela citou para a gente. No final, aí ela comentou dessa forma: vocês verifiquem no que é de entendimento de vocês se devolve ou não para o ente da federação ou se fica com o fazedor. Mas aí eu acho que a gente pode se comprometer a verificar tanto a escrita do texto, né, e poder dar uma resposta para vocês amanhã, e caso a gente não consiga tirar essa dúvida na escrita do texto, a gente tem a área de consulta a dúvidas do Ministério da Cultura, está sempre à disposição para a gente poder encaminhar dúvidas específicas como essa. Irene, tudo bem se mais isso outra depois? pergunta? Não, obrigada pelas respostas. Vonete, abre o microfone, querida. Perdão. Eu queria tirar uma dúvida. Dentro desse mesmo projeto, eu poderia estar entrando com oficinas e feiras, porque eu participo de algumas feiras também, né? Então, pode entrar dentro desse mesmo projeto? De novo, a gente vai ter que racionalizar e pensar
o quantitativo de ações, participações, etc. e tal, né? Que, de novo, assim, a gente tem 1.479.000, ok? Esse 1.479.000, ele... Que foi, Douglas? Só confirmando, R$ 1.472.002,44. Eu fiz a verificação no site do Mink essa semana. Tá. Então, tem menos dinheiro. 1.470.000, certo? Esse 1.470.000, ele vai atender os 8 segmentos, certo? Essa foi a razão, por exemplo, no edital de 900.000 do Conselho, da gente limitar a participação de ficha técnica. O proponente pode apresentar 3 propostas, mas o artista, artesão, enfim, ele pode participar de uma ficha técnica, não pode participar de 2, certo? Por quê? Porque o dinheiro era miúdo. A gente está entrando agora em 1.470.000, e a gente também não pode esquecer que a gente vai entrar, aí sim, no segundo semestre, na Aldir Blanc 2, que aí o dinheiro vai ser muito maior. Entendeu? E a Aldir Blanc 2, ela vai de 2023 a 2027. Todo ano vai ter esse dinheiro. Todo ano vai ter 5 milhões e alguma coisa. Certo? Então, assim, na verdade, a gente precisa chegar até a conta lá do edital para saber quantas balas cabem nessa sacola. Entendi. A pergunta foi para me tirar uma dúvida só. Por exemplo, eu faço uma oficina, sei lá, 10, 20 pessoas. Todas vão aprender alguma coisa, vão fazer suas peças e tudo mais. A Secretaria da Cultura sempre oferece feiras ali dentro dos próprios lugares, estabelecimentos da prefeitura ou da cultura. Os alunos poderiam estar apresentando as peças feitas por eles, estariam vendendo. Por isso que eu pergunto se a feira pode englobar, se essa proposta pode englobar com as feiras. Oficina e feiras, entendeu? Só para... Ivonete, deixa eu só tentar talvez entender uma questão. Você tem uma oficina aí que talvez você esteja pensando que, como finalização dessa oficina, eles façam uma amostra do trabalho que eles fizeram e possa também ser vendido, comercializado. Sim. Pode ser realizar um evento chamado Feira para a amostra dos trabalhos dos alunos da Ivonete. Ou, aí, na própria organização do artesanato, vocês incluírem esses alunos que fizeram a oficina contigo para fazer parte das atividades que já acontecem normalmente juntamente aos eventos da Secretaria da Cultura. Que aí não seria necessariamente um projeto. Sim. Ok. São possibilidades que precisam ser estudadas. Aí o que acontece? Os fazedores de cultura da área do artesanato, do segmento de artesanato, podem trazer para a gente esses entendimentos. A gente acha interessante, dentro do recorte do recurso que for para o artesanato, ter oficinas. A gente acha interessante ter feiras. E aí a gente precisa pensar como é que a gente faz uma feira que abranja e atenda a todos os participantes, todos os envolvidos. Só a Ivonete tem essa ideia, e tem mais gente que gostaria de pensar na mesma ideia. E aí a gente faz um recorte que seja um edital para feiras. A gente está com tanto processo de construção nas mãos dos fazedores e da participação de vocês com a secretaria, que tem algumas perguntas que vocês fazem para a gente. Eu posso fazer isso? A lei permite. Vocês querem fazer isso? Vamos construir esse degrau. É um degrauzinho para a gente conseguir construir essa primeira parte do processo, que é definir. Vamos destinar recursos do artigo 8º para as áreas tal e tal, dividido de que forma? Quanto que vai se dividir para cada área? Dentro de cada área, a gente vai dividir como?
Vai ser um edital único? Vai ser 4 editais que abranjam 4 linhas diferentes, 4 eixos? Essa é a construção que a gente vai fazer com vocês para poder apresentar dentro desses primeiros 60 dias referentes ao período de inscrição no município de Osasco. Mas aí, esse primeiro contato, essa primeira conversa, que o Antoninho colocou, a gente trouxe aqui uma necessidade de a gente tirar daqui uma pessoa que possa participar com a gente da comissão de acompanhamento, né, que seja do segmento de artesanato, que não seja já do conselho, que já vai ter um conselho nessa comissão, para a gente poder juntar essas ideias. Por exemplo, eu vou anotar aqui, não se você pode ou se não pode, mas as ideias que você trouxe. Oficina, festival, para a gente poder coletar, compilar essas ideias e poder levar para a Assembleia Geral depois. Ok. Eu acho interessante, porque não só para alunos de macramê, mas, por exemplo, todos os outros participantes do artesanato, se for aberto feiras para as pessoas que estão participando, para os alunos desses outros artesãos também, né? Seria interessante, sim, ter uma ideia para a gente. Mas eu fico no aguardo. Gratidão. Maria Aparecida. Oi, é o seguinte, no caso de compra de insumos, eu teria que depois usar esses insumos em alguma oficina ou simplesmente ficaria só para o meu trabalho mesmo? Eu não me recordo de haver no texto da lei aquisição de insumos pura e simplesmente, tem que estar atrelado dentro do projeto. Né? Não é só transferência do recurso para fazer novas peças. Mas eu posso deixar aqui como dúvida, para a gente confirmar amanhã. Irene, novamente. Deixa eu completar a resposta com a Aparecida. Sim, o que eu entendo, Aparecida, é o seguinte. Tá, eu vou fazer, ou a Ivonete, enfim, ou a Irene, que também levantou algumas questões a respeito disso. Eu vou fazer uma oficina, vou fazer uma criação, vou fazer, tá? Cujo ponto final, e aí responde um pouco a Ivonete, tá? Vou fazer uma oficina e vou me associar a mais 10 oficineiras, cujo final será uma mostra, uma exposição, etc. e tal. Uma feira, tá? Ok. Isso são coisas que esse setor precisa começar a discutir entre si, tá? Agora, eu comprei insumo, esse insumo eu comprei, eu vou listar esse insumo, para que eu vou comprar esse insumo? Né? Eu vou comprar 10 metros de tecido. Né? Para quê? Eu vou fazer boneca. Ok. As bonecas vão para a exposição ou vão para a feira. Ok. Né? Eu não vou colocar, eu vou comprar 100 metros de tecido, usar 10 e guardar 90. Certo? Porque é isso que o Douglas está dizendo, tá colocando. O objeto que você vai utilizar, o objeto é você fazer o trabalho, ser remunerado pelo trabalho, etc. e tal, neste momento. E aí, eu insisto, né? A gente vai ter Aldir Blanc no segundo semestre, que você pode multiplicar por 4,5 o valor que a gente está tendo agora. Tá? Só quem está tranquilo agora, neste momento, é o pessoal do audiovisual. A gente vai ter que pegar esse artigo 8º e dividir por 7. Né, para poder chegar a algum termo. Né? E também não dá para dividir por 7 por igual. Porque você tem setores que são trabalhos absolutamente individuais e tem
um mínimo de pessoas e você tem setores que são coletivos e tem um máximo de pessoas. Né? Então, assim, essa conta, ela precisa ser ponderada. Aparecida, abre o microfone, meu bem. Deixa eu só aproveitar o... Fala, Douglas. Fala, Douglas. Só aproveitando a fala do Samuel, também me veio uma ideia, por exemplo, de se pensar em um projeto ou um edital, se pensar num projeto de festival ou mostra de artesanato, que os participantes que se inscreverem e cumprirem com os requisitos determinados, definidos pelo próprio segmento, vão ter um prêmio de X para poder apresentar o material lá. Como você vai fazer o gasto deste valor, vai ser de acordo com a sua necessidade, com a sua técnica, a sua área, mas que você traga o produto disso para expor nesse festival, nessa mostra, nessa exibição. Então, o objeto do recurso, do recorte, do edital, é a mostra. E todos aqueles que forem participar vão ganhar uma bolsa para participar da mostra. Como você vai usar esse valor, é livre para você. Agora, você criar um projeto para comprar insumos para manutenção, como reposição de estoque, talvez a forma que ele se coloca se torna mais individualizada. Pensar num festival, numa mostra, que vamos contemplar 20 artesãos. Cada um vai receber R$5.000 como bolsa para participar do festival. E aí a gente faz uma divulgação grande, a gente vê se consegue espaço dentro da agenda da secretaria para fazer essa mostra depois, fazer um convite de muita gente para conhecer o trabalho de vocês, que além da mostra, da compra ali na hora, vai fazer contatos, vai fazer ampliar uma rede de possíveis clientes. Entendeu? Então, o pensamento ele começa, eu sei que sempre aqui com o nosso modo de fazer. E aí, como é que eu consigo somar o meu modo de fazer com o dos outros fazedores da mesma área que eu estou lidando? Como é que eu consigo atender a minha necessidade e a dos outros também? Então, a Aparecida trouxe uma necessidade. Preciso comprar suprimentos, insumos para poder produzir minha arte. Outros aqui eu tenho certeza que também precisam ter essa mesma necessidade. Como é que a gente consegue adequar isso para todos, sem que fique uma coisa muito personalizada ou que não produza uma obra artística para ser compartilhada e ter democratização de acesso para a população também. A democratização de recursos para vocês, e a gente tem como contrapartida cultural, social e responsabilidade, reverter isso para a população. Porque não é o fazer cultural, não é a oficina cultural somente, é também levar a população em geral o acesso, que vai despertar, de repente, o interesse na relação comercial com o artesão, mas também vai despertar o interesse do próprio munícipe em fazer parte dessa construção artística. Aparecida? Não, tudo bem. Obrigada. Edna. Gente, vê se eu consigo falar aqui, que eu estou na rua, aqui no ponto de ônibus, às vezes os dados falham. Mas vamos lá, pegando todas essas perguntas das meninas aí, eu estou entendendo que no caso de você comprar produtos, insumos para o seu consumo, para você fazer peças, é só se no final ter uma mostra, enfim. E aí, duas perguntas. Quando se fala de mostra, está falando de um evento que você vai apenas apresentar aqueles produtos para o público ali que for visitar a mostra, ou se esses produtos podem ser comercializados? Né? Uma outra pergunta da reunião, eu não consegui entrar antes. Mas eu estou entendendo, entendi o colega aí que falou por último sobre essa questão de que o resultado disso ele tem que ser apresentado para o público, né? Mas, no caso, assim, eu estou entendendo, então, que para isso se tornar também uma forma
para quem trabalha, no caso das oficinas, que eu estou entendendo que me parece que a principal atividade é essa, então a pessoa que vai propor a oficina, ela vai receber para propor uma oficina, né? Porque do mesmo jeito, por exemplo, assim, arte visual, se for produzir um filme, enfim, alguma coisa, né? Ela vai receber para fazer aquilo, né? Então, no caso do artesanato, que são pessoas que são produtoras, elas também vão ter que receber pela produção. Então, no caso da oficina, né, claro, se você vai dar oficina, você vai comprar os insumos e você vai receber os oficineiros que estão ali na sua ficha técnica. E no caso de você comprar insumos para a gente pensar nessa atividade coletiva de uma amostra, aí é uma outra questão que eu esqueci de perguntar. Uma é essa. Essa amostra, ela pode ser uma bolsa que tem comercialização, porque a amostra ela tem várias interpretações, isso é uma coisa, uma outra coisa é, essas pessoas, elas podem participar de feiras já existentes na cidade, ou vai ter que pensar numa feira exclusiva para você desse trabalho que foi feito através desse projeto. Ô Edna, eu não sei se os demais conseguiram compreender, mas para a gente aqui ficou bem cortada a sua fala. Parte do que você falou a gente escutou, mas o complemento do raciocínio às vezes não foi compreensível. Como você está na rua, talvez seja essa questão que esteja dificultando o seu áudio. Mas, Samuel, você conseguiu acompanhar? Ouvir? A fala está absolutamente cortada e assim, uma sugestão, vamos fazer uma pergunta, uma resposta, duas perguntas, duas respostas, e faz um encadeamento de pergunta, aí você nem lembra da primeira. A primeira eu lembro. A primeira deu para entender. Sobre na amostra poder vender ou não vender os produtos. Vocês vão decidir. É o nosso plano de trabalho. Vamos fazer uma amostra para deixar uma peça em exibição e levar mais 5 para vender? É o que vai ser construído no decorrer da descrição dos editais. Só que a gente só precisa separar. Este momento a gente precisa pensar primeiro, em quem pode ser o representante para a comissão. Segundo, como é que a gente quer participar ativamente com esses recursos da Paulo Gustavo dentro do recorte de artesanato. Que propostas vocês podem trazer para que a Secretaria compile, né, e a gente possa levar para debate no dia 31. Talvez seja desse sentido. Eu não sei se seria, talvez, o melhor caminho, mas um caminho que eu estou pensando aqui agora é listar, cada um de vocês, cada uma de vocês, listar que propostas vocês têm, que ideias vocês têm que poderiam ser aplicadas com os recursos, e a gente textualmente poder fazer o acompanhamento disso. Em alguns casos, a gente vai estar aqui recebendo dúvidas que são semelhantes, tal, mas a facilidade da pesquisa na lei, aqui manualmente, não é tão rápida assim. Mas a compilação, para depois disponibilizar num documento, para vocês todas consultarem e verem o que dá para juntar, essa ideia pode juntar com essa, e começar a construir uma minuta, um rascunho digital, pelo menos assim, a linha principal dos editais pode ser esta aqui que é de oficinas, essa aqui que é de mostras, essa aqui que é de desenvolvimento de uma nova técnica, artisticamente falando, ou de levantamento da cultura do pessoal que está no bairro X, que faz um trabalho com barro lá. Definir essas linhas. Os detalhes de o quanto a gente pensaria em valores que seriam interessantes para destinar para essas áreas. Apesar de a gente estar fazendo agora a conversa por segmento separadamente, a gente precisa ter estendimento da divisão dos valores em todos os segmentos. Como o Samuel falou, há segmentos que precisam, e para desenvolver a sua obra artística, sua obra cultural, requerem um X de valor, e em outro segmento, para se ter um produto final, uma obra final,
precisa de um valor maior. Isso não está relacionado com esse segmento, a pessoa vai ganhar mais ou menos. É o custo para se fazer, né? Um exemplo, porque eu sou de 3 áreas diferentes. Eu sou da fotografia, do teatro e do cinema. Na fotografia, o meu custo para fazer um projeto fotográfico é X, no teatro é o outro X, no cinema é um X 4, 5 vezes maior do que os outros dois. Então, a quantidade de pessoas para que eu possa empregar todas as funções que cabem dentro do cinema, eu preciso de uma equipe mínima de 30 pessoas. Como fotógrafo, eu vou sozinho. Né? Eu tenho investimento de uma câmera, 2 no máximo para ter uma câmera reserva. Para o cinema, eu preciso de 2 câmeras, 3 microfones, 2 gravadores, 55 mil cartões de memória, rebatedor, luz, equipe, maquiagem, são vários outros fatores. Então, assim, acho que a gente pode, talvez, propor esse encaminhamento de ideias textualmente, e a gente conseguir depois compilar em cima dessas ideias, já consultando. Isso pode, isso não pode, e já colocando a resposta para vocês do que seria vetado ou vedado pela lei. Irene, você quer falar de novo? Irene? Nós temos algumas Desculpa. pessoas aqui que levantaram a mão. Isso. A gente tem a Irene, você já finalizou? Não, é só mais uma questão. Na Aldir Blanc, teve a doação de produtos ou artesanato. Isso é viável nessa? Lembra que teve a doação para a solidariedade da primeira-dama? Vai ser viável isso? Posso falar? Cris, seu microfone está fechado. É importante que a gente... Algumas pessoas estão acenando, vocês me ouvem bem? Agora sim? Agora sim. Ah, então perfeito. Não, eu acho que é importante reforçar que esses espaços de diálogos aqui, nós criaremos as regras, né? Então, essas discussões para entender qual é a necessidade do segmento e de que forma que a gente pode instrumentalizar como nós conseguimos atender, isso é importante. Né? Então, eu acho que a sugestão do Douglas é bem pertinente no sentido de fazemos uma listagem, né? Então, assim, dessas possibilidades, né? Olha, o segmento do artesanato, ele tem esse recorte específico, e para que a gente consiga atender, seria necessário esses mecanismos, e assim a gente vai conseguindo visualizar de que forma que a gente consegue atender o segmento, né? Então, assim, falamos aqui da questão das feiras, a gente, agora a Irene colocou aqui a questão da entrega desse material que vai ser produzido. Então, eu acho que todos esses levantamentos dessas possibilidades, vocês que são do segmento poderão afirmar melhor do que a gente. Né? Então, acho que talvez levantando essas necessidades do segmento e as possíveis possibilidades de como a gente consegue atender, eu acho que seria um caminho bacana para a gente conseguir avançar e conseguir definir uma estratégia que a gente possa ser assertivo, desculpa, para a gente conseguir atender. Nós temos mais algumas pessoas aqui. A Érica levantou a mão também para fazer a fala. Érica, pode falar. O microfone está desligado. Abre o microfone, Érica. Espera só um minutinho, nós estamos liberando aqui. Fica no microfone dela. Está aí no meio. Isso, essa aí mesmo. Aqui, será? É que eu não sei se ele tem esse Pronto. acesso. Só um minutinho, Érica. Até esqueci já o que eu ia falar.
Ativou já. Ativou? Foi. Agora sim. Boa noite a todos, me chamo Érica. Eu trabalho com porcelana fria. A minha ideia também seria relacionada à oficina, né? Dar aulas da minha arte. E também estaria conectado com uma outra secretaria, que no caso seria o Fundo Social, não sei se é uma secretaria, mas que o trabalho dos alunos fossem doados eu pensei, né, nisso, fossem doados para, por exemplo, o casamento comunitário. Foi uma das ideias que eu tive. Sei lá, montar uma oficina, algumas oficinas, algumas datas, de repente, se seria viável isso, eu sozinha, né, apresentar essa proposta, ou se seria mais interessante eu me juntar com outras artesãs de outras técnicas e apresentarmos essa proposta, o que seria mais plausível, mais fácil de ser aceito. Eu acho que é super viável, Érica. Eu acho que a gente pode chegar a um entendimento aqui, ver a forma de viabilização, se é melhor, né, individualmente, ou um coletivo. Eu acho que é super válido. Aqui, mais algumas pessoas com a mãozinha levantada. A Vilma levantou a mão para poder falar. Falar? Pode falar, Vilma. Espera. Que critério para apresentação do projeto, porque não sei se eu estou enganada, ao meu ver, no Aldir Blanc apareceu tanto artesão que eu nunca vi mais gordo. Não sei se eu estou errada, sabe? Mas tinha nome muito, 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 e a gente atua há mais de 10 anos e ninguém conhecia ninguém, eu não sei. Eu queria saber se vai ter algum critério para o artesão apresentar um projeto. Ou o proponente, mas como participante. Vilma, eu peço desculpas, mas a gente não conseguiu ouvir a primeira parte da sua pergunta. A gente só ouviu o final. Se você puder repetir novamente. Não, é que assim, eu queria saber se vai ter critério para quem apresentar o projeto, tanto como proponente, como participante. Porque na Lei Aldir Blanc, não sei, ao meu ver, tinha muito artesão que a gente nunca ouviu falar, e a gente atua mais de 10 anos, e ninguém sabia de nome de ninguém, não conhecia. Queria saber se qualquer pessoa, sendo munícipe, vai poder participar, porque, pelo que eu vi, o Aldir Blanc foi isso. Deu para entender? Deu para entender, Vilma. A gente até estava conversando aqui um pouquinho, que assim, ó, eu vou tirar como exemplo lá o encontro estadual que a gente teve os representantes do MINC, né? Foi muito colocado a questão dessa parte de comprovação da realização do trabalho, né? Isso foram feitas várias perguntas no sentido assim, mas a pessoa ela tem que ter uma comprovação que ela atua na área, que ela faz esse trabalho na área. A resposta do MINC disse que não, porque assim, o intuito da lei é possibilitar você realizar o projeto. Então, você vai escrever uma proposta para realizar o projeto. Então, não necessariamente vai ter um pré-requisito, a pessoa tem que ter uma comprovação, ela tem que comprovar a área de atuação. Pelo que eles foi falado lá diversas vezes, o intuito dessa lei não é
esse, de fazer esse recorte, essa exclusão de possibilidades. O intuito é abrir o leque de possibilidades. Então, assim, não necessariamente eu vou ter como comprovar um período de atuação nessa área, mas eu vou propor um projeto qual eu vou trabalhar dentro dessa área. Então, a vertente que eles passaram para a gente é nesse sentido, né? Então, infelizmente, ou felizmente, né? A gente não sabe que o intuito da lei é chegar a todos os fazedores, né, de arte e cultura, mas o que vai ser avaliado é essa questão da proposta do projeto e não da comprovação. Tá ok, obrigada, entendi. Ainda, o Samuel, a Valquíria e a Irene. Samuel, quer começar? Sim. Bom, primeiro, eu acho que a secretaria deveria criar grupos de WhatsApp. Nossa, a secretaria caiu de novo? Sete. Eu acho que o tempo é deles lá. Voltou? Oi, oi, oi. Bom, primeiro, eu penso que a secretaria ela deveria criar grupos de WhatsApp, tendo como administradores a secretaria e o conselheiro da área, primeiro. Segundo, essa questão que quem que acabou de colocar agora? Quem foi que acabou de falar agora? A Vilma. A Vilma. Essa questão que a Vilma colocou, ela é bastante séria. Bastante séria. Porque, assim, tem pólen, enche de abelha. Tem dinheiro, enche de gente dizendo que é músico, ator, artesão, artista plástico, escritor, cineasta, certo? Então, assim, naquele momento, olha só o que eu vou falar. Ouça isso, Toninho, o que eu vou falar. Naquele momento que a gente era pobre, ninguém queria chegar perto da gente. Agora que a gente está com dinheiro, né? Todo mundo diz que ama a gente, quer casar com a gente, quer ter filho da gente, etc. e tal. O que eu estou dizendo em relação a isso é o seguinte: eu acho que, independente dos formatos que a gente venha estabelecer em cada segmento, e aqui, especificamente, no segmento do artesanato e da gastronomia, eu, pessoalmente, eu não sou desse segmento, tá? Mas, assim, eu, pessoalmente, entendo a necessidade de você ter uma banca em que a pessoa vá provar que ele é artesão. Né? Teve uma vez em 2011 que se fez uma banca para o artesanato que havia lá nas casas pernambucanas, na Travessa, o pessoal era dono do espaço. Foi montada uma banca e nenhum dos artesãos que estava lá conseguiu passar, porque era tudo do industrianato. Ia na 25 de março, comprava, colocava o paninho na rua e vendia. Assim, uma coisa que assim, o critério que a Vilma está colocando, eu acho extremamente importante, entendeu? De você montar uma banca que possa averiguar se a pessoa é artesão ou se ele é um oportunista. Certo? Isso vai limar muita gente. Muita gente. Entendeu? Porque a gente está falando... Você pega, por exemplo, a sugestão que o Douglas colocou, que eu achei fantástica, sobre prêmio
olha, você estabelece um prêmio, a pessoa recebe o prêmio e faz a sua produção. E aí, você não quer saber se o cara comprou agulha, linha ou uma retroescavadeira, né? Desde que, Douglas, aí eu acho que as coisas se juntam, desde que este coletivo consiga organizar pelo menos 2 mostras, em que todo mundo que produziu, fez oficina, etc. e tal, alunos, etc. e tal, todo mundo possa apresentar seus trabalhos e vender seus trabalhos. Por que eu falo 2 mostras? Porque a gente sempre acaba fazendo na Zona Sul, Centro, e acaba esquecendo da Zona Norte da cidade que está lá, que, inclusive, que é a maior parte da população, né? Assim, primeiro, a secretaria organizar grupos de WhatsApp por segmento. Segundo, a gente pensar neste coletivo na banca para poder selecionar. Fala, Douglas. Fala, Douglas. Só uma confirmação. Os segmentos já não têm seus grupos de WhatsApp? É só para pensar em não ter que duplicar mais uma coisa que já existe, que já pode ter uma organização prévia, e aqueles que não tiverem, a gente pensar nesse grupo, porque criar mais 7 grupos de discussão, mais 8 grupos de discussão, já tem grupos de discussão que a gente pode só, de repente, ter um representante da secretaria que possa acolher as questões, às vezes viabiliza mais rápido. Só como ideia. Concordo contigo, só que nós temos que lembrar que há 4 segmentos que estão sem conselheiros. E também sem grupos e etc. e tal. Né? E também, assim, por mais que a gente seja agradável, bonito, 1,90 m, louro de olhos azuis, tem gente no segmento que não quer conversar com a gente. Entendeu? Tem gente que fala, não, você vai... Vou falar do meu segmento, que é o segmento da música. Ah, se eu for falar com o Samuel é aquele cara chato, que se eu não acertar o acorde, ele vai dizer que eu tô fora. Entendeu? Assim, eu acho que este momento, Douglas, Toninho e Cris, este momento é um momento que é um divisor de águas. Tá? A gente precisa, a partir de agora, ter um novo entendimento com a administração. Entendeu? Então, são essas 3 coisas. Né? O grupo de WhatsApp, eu entendo que o coletivo aqui precisa pensar essa questão da banca, entendeu? Olha, eu vou apresentar para a banca para dizer que eu sou artesão, né? Porque você não tem como, no currículo é uma coisa que nego enche linguiça, né? Nego enche linguiça. Ah, eu participei de tal feira, ninguém vai atrás. Não tem como você pegar, sei lá, 800 currículos e sair atrás para, deixa eu ver se o cara realmente apresentou aqui, se o cara realmente fez isso, se o cara realmente... Não tem como. Entendeu? Agora, só uma outra coisa em relação à pergunta da Vilma, uma última questão. Em relação à pergunta da Vilma, que eu entendo que a banca resolve, é que vai aparecer, através da busca ativa, que o Toninho colocou lá no começo da conversa, através da busca ativa, a gente vai encontrar gente no Três Montanhas, a gente vai encontrar gente no Novo Horizonte, que faz o trampo e que nunca teve nenhuma conversa, nem com o conselho, nem com a secretaria, nunca se aproximou, etc. e tal. Agora, se essa pessoa passar pela banca e for aprovada, eu não vejo problema. O que eu vejo problema são oportunistas que tiveram na Aldir Blanc que vieram só para pegar o dinheiro. E aí a Vilma tem razão. Entendeu? Aí a Vilma tem razão. Chega, parei.
Só para ilustrar isso que o Samuel colocou, quando o Ministério da Cultura ele coloca a abrangência do processo de participação, que eu acho muito importante, quando ele coloca que nós temos que buscar aqueles que fazem, que estão lá escondidos, eu entendo que isso não significa que nós temos que abrir mão de critérios, né? Eu acho que tem que ter minimamente critérios de participação. Todo segmento terão pareceristas analisando os projetos inscritos, correto? No teatro, vai escrever um projeto lá, tem um parecerista que vai analisar os projetos dele. Também no artesanato, tem que ter parecer sobre quem produz, no meu entender. Claro que não é o parecer, esse é profissional, esse aqui é amador. Não. É o parecer de que aquela pessoa, aquele indivíduo, realmente atua naquela área, seja como iniciante, seja como já produz o seu material, se o material é chique ou é pobre, eu não sei, isso não cabe a gente julgar, né? Desde que ele produza, eu acho que ele tem o direito de participar. Pessoal, eu queria até combinar com vocês, falta 15 minutos aqui para a gente finalizar, né? Até porque a gente tem um outro seminário agora na sequência. Nós temos 5 pessoas aqui que levantaram a mão para fazer as falas. A gente vai disponibilizar esse espaço para vocês falarem, tá? Para a gente já encaminhar para o encerramento. Aí a gente precisa retirar daqui um representante, né? Que vai fazer parte dessa comissão de acompanhamento. Acho que depois a gente já pode passar para a escolha desse representante, e aí a gente define se o segmento vai utilizar já o grupo existente do artesanato, ou se a gente cria um outro grupo de WhatsApp, como sugeriu aqui o nosso Samuel, tá bom? Nós temos aqui a Aparecida, que levantou a mão. Aparecida Gregório. Oi. É o seguinte, quando vocês vão saber quanto vai ser em dinheiro para cada proposta? Porque, de repente, não rola nada, entendeu? Dá aí R$100 para cada um e aí não dá para fazer nada, né? Então, a gente fica discutindo e não sabe qual vai ser o valor desse dinheiro, né? Isso eu acho que vai poder ser discutido na comissão, né? A gente precisa fazer essa primeira rodada de seminário para a gente levantar as necessidades, entender as demandas, para depois ser estipulado os valores para cada segmento. Tá bom, obrigada. Alessandra. Bom, o Toninho e você fizeram uma fala que atendeu aí a minha dúvida, tá bom? Boa noite. Valquíria. Eu só queria propor, Cris, para as meninas, independente de grupo de WhatsApp, que a gente marque uma reunião com quem está aqui o mais rápido possível e antes da Assembleia. Importantíssimo, importantíssimo, dona Val. E aqui nós temos a Irene. Irene levantou a mão também. Sim, é exatamente isso que eu ia propor para nós nos encontrarmos e fazer uma reunião não virtual, e sim presencial, porque a gente conversando, olhando uma no olho da outra, eu acho que rola muito mais entendimento. Perfeito. Desde já a gente coloca aqui à total disposição, né, os nossos espaços da Secretaria de Cultura, para que vocês se organizem essa reunião, depois entrem em contato conosco aqui, aí os nossos espaços estão à disposição para que possibilite esse encontro de vocês presencial, tá? Mais alguém? Só. A Ivonete Messias levantou a mão.
Eu acho que Cris, essa data já a Irene deveria quer estar falar. marcada hoje. Irene, eu já queria sugerir, então, segunda-feira, porque a Assembleia é na quarta. A gente pode, segunda-feira, ir na Escola de Arte, se todo mundo concordar e a Cris permitir. Tá permitidíssimo. Qual horário melhor para todo mundo, meninas? Para mim, depende. Eu não posso segunda. Pode ser segunda, Val. Irene? Segunda, confirmado. Segunda confirmando. Período Segunda. meio do dia. 14 horas, meninas. Tá ótimo para mim, Val. Então, Mesmo? segunda, 14 horas, na Escola de Artes, ok? Depois eu ponho lá no grupo. Tá Ok. bom. Obrigada, Cris. E quem não Val, está no então, grupo, como é que faz? Oi? Quem não está no grupo? Então, aí eu não tenho como avisar. Quem não está no grupo está aqui hoje já está sabendo. Sim, Se eu não tô está lá. aqui hoje e não participa de grupo, não tenho como avisar. Segunda-feira eu tô lá, então. Então tá, meu amor. Beijos. Beijo. Continua, Cris. Falta a gente escolher aqui o representante do segmento, né? Não sei de que forma vocês preferem fazer, mas aqui a gente precisa tirar o representante, que vai fazer parte da comissão de acompanhamento da execução da Lei Paulo Gustavo. Tem que ser hoje ou a gente pode tirar segunda-feira e passar para vocês, antes da Assembleia, no caso? O ideal seria se fosse hoje, mas se o segmento entender que é melhor essa conversa presencial para indicar, vocês podem estar indicando para a gente. Até porque a nossa última reunião, o nosso último seminário acontece na segunda-feira, né? Que seria o seminário de ontem, que foi repassado para segunda-feira. Então, acredito que eu não vejo problema, né? De tirar o representante, entregar já o representante e já trazer as demandas do segmento. Perfeito. Na segunda, acabando a reunião, a gente já passa tudo para vocês. Perfeito. Mais alguém? Alê? Levantou a mão? Alê? Não? Tá, então, gente, é muito importante, né, que fique frisado aqui. Eu acho que desde já a gente quer agradecer a presença e participação de cada um de vocês. Esse processo é muito importante, né? A Secretaria de Cultura, ela não vai conseguir, e nem é a função, né? Não é nessa questão da Lei Paulo Gustavo, a forma mais colaborativa e participativa, a gente tem certeza que a gente vai errar menos. Né, quando é feito a várias mãos, a possibilidade de errar, a gente pode até errar, mas é menor. Eu acho que pensando juntos, a gente vai conseguir achar um mecanismo de execução da lei com que a gente consiga atender o 100% e fazer com que ela chegue realmente a quem precisa. Tá? Então, é muito importante, eu quero agradecer aqui a presença e participação e contribuição de todos vocês. Quero pedir a ajuda de vocês no sentido da gente conseguir divulgar, né, essa programação dos seminários, embora o segmento do artesanato tenha sido hoje, mas nada impede que participe nas outras agendas dos segmentos, que a gente consiga fazer que essa programação chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Quanto mais pessoas participar, é melhor. Então, e para isso a gente conta com a colaboração de cada um de vocês. Tá? Antes da gente encerrar aqui a nossa reunião, eu gostaria de chamar uma pessoa que está aqui no cantinho, né, ouvindo, participando, ouvindo aqui vocês, ouvindo esse diálogo, né, gostaria de chamar aqui para fazer o encerramento nosso secretário de Cultura, Paulinho Samba de Rua, para poder fazer uma fala aqui de encerramento da nossa reunião e dos trabalhos de hoje. Boa noite a todos e a todos. Quero, desde já, agradecer aí o carinho de todo mundo, por esse novo momento aí que a gente vai passar pela Secretaria de Cultura, o carinho recebido aí para a gente agora estarmos mais juntos, Tá bom. muita responsabilidade,
né, nesse momento novo que a Secretaria de Cultura vai passar. Só bom E ter eu um estou pouquinho muito feliz aí também, recebendo muitas mensagens, muitas ligações, e também agradecer toda essa equipe da Secretaria de Cultura aqui, Toninho, Cris, Douglas, né, que está nessa luta aqui, nosso grande amigo Samuel também, um grande parceiro do Conselho de Cultura, e toda a galera que está participando aí. A gente fica muito feliz aí de vocês estarem nessa jornada com a gente. Faço aqui as palavras da Cris, a gente não vai conseguir realizar isso sozinho, nós precisamos de vocês aí participando, compartilhando, comentando, discutindo aí com as perguntas, porque em cima das perguntas que vocês farão para nós também aprenderemos juntos, discutiremos muitas coisas juntos aí, para um crescimento único da cidade e da cultura aí também. Eu não posso deixar de agradecer toda a equipe do CEL, que está aqui ajudando a gente nessa toda essa estrutura da transmissão. Peço desculpas aí, por mais que tenha tido um problema técnico e não pessoal de ontem, né? Mas obrigado para a galera que tem entendido, né? Infelizmente, o problema que rolou ontem, a galera ter compreendido. Então, estamos aí. O importante é a gente continuar divulgando as oficinas. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais gente estiver participando dessas informações que está sendo construído aí, mais a cidade vai ganhar, mais os artistas vão ganhar, temos mais pessoas felizes aí, com a participação e o crescimento da Lei Paulo Gustavo aqui para a nossa cidade, tá bom? Então, obrigado, galera, valeu, boa noite aí. Boa noite, obrigada. Gratidão, Paulinho. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Muito Boa noite. obrigada, viu? Boa noite, até. Boa noite a todos, gratidão. Boa noite a todos, saúde, paz e sabedoria. Obrigado. Boa noite, meninos.